Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou aqui, eu queria comentar com vocês a entrevista do ex-presidente Lula, que foi dada semana passada e foi transmitido algum trecho pela BBC News. Algumas pessoas me pediram para comentar e o que eu achei da entrevista. E também eu queria comentar com vocês aqui a respeito da fala do Bolsonaro que teria um compromisso, teria uma dívida com o Moro para indicar o STF. E também a quebra do sigilo do Flávio Bolsonaro. É disso que vamos falar. Então também eu gostaria de pedir desculpa pelo fato de eu estar um pouco gripado, estar um pouco rouco, porque vocês podem ver pela minha voz. E até que ontem eu fiz um vídeo falando da Damares, eu tô com um rosto muito assim diferente, sabe? Porque fiquei um pouco gripado esses dias. Então pessoal, antes de entrar no assunto, eu gostaria de pedir a vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal. Porque se você deixar para o final, você vai esquecer. Não se esqueça de dar o like e compartilhar o vídeo. Porque por mais que você tenha noção das informações que eu estou passando aqui, eu tenho certeza que muita gente não sabe. Também eu gostaria de convidar você que fique até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai servir para alguma coisa ou vai esclarecer alguma coisa. Pois bem, pessoal, vamos começar pela entrevista do Lula. Eu havia dito no vídeo anterior a respeito que o Lula estava quase com a mão praticamente do Nobel da Paz, no prêmio do Nobel da Paz. Por que eu falei isso? Porque os trechos da entrevista que passou pela BBC News é uma emissora muito grande, eu acredito que seja a segunda ou é a primeira maior emissora de TV do mundo, e as lideranças políticas e as corporações, os empresários, as corporações que mandam na política internacional, eles acompanharam essa entrevista. E essa entrevista foi em inglês, para que todos vocês viram. Então, naquela entrevista, o Lula explica como se começou a derrubada da Dilma, como começou o golpe. E aí a BBC faz um apanhado desde quando Lula assumiu a presidência, de quantas pessoas Lula tirou da pobreza, de que Lula mudou a vida de milhões de pessoas, criou universidade, essas coisas tudo. Então foi por isso que eu falei que o Lula estava perto do Nobel da Paz por causa daquela, eu diria, documentário ou mini documentário, né? E agora, essa entrevista completa que o jornalista, o Kennedy Alencar, postou na página dele ontem, mostra assim, a força de pessoa que o Lula é no meio político, né? Porque o Lula não foge de nenhuma pergunta, o Lula não enrola para responder nada, dá solução, o que deve ser feito para o Brasil, né? O que deve ser feito, como deve ser feito, e a todo tempo argumenta que ele vai provar a inocência dele. E é claro que ele vai. Hoje, tá mais do que provável que hoje o setor jurídico, os setores políticos, né, que até então tinha uma dúvida que o Lula era culpado de alguma coisa, eu acho que hoje ele tem cada vez mais certeza que o Lula não é culpado, que o Lula é um preso político, né? Então é isso que mostra o poder político que o cidadão, que o ex-presidente Lula, ele consegue transmitir para as pessoas a força da esperança, a força de que as pessoas podem chegar onde quer, como consegue chegar. Então é uma entrevista assim, muito cheia de detalhes, cheia de solução para nossos problemas do Brasil, né? Foi uma entrevista muito boa, porque o Kennedy aborda vários temas e ele consegue responder todos os temas e mostra o quanto o Lula é um político poderoso, que não precisa ser um doutor em política, ser um doutor em ciências ou ser um doutor em física ou alguma coisa para ser um político. Mostra que uma pessoa de 4ª série já nasceu nato para ser um político e tem conhecimento dos problemas do Brasil, né? Então,
A outra coisa que está tudo correlacionado, eu diria, é o fato do o Bolsonaro dizer que tem uma dívida com o Sérgio Moro para indicar ao STF. Na verdade, o que eu acho disso? Eu acho que o Bolsonaro fez isso estrategicamente. O porquê eu acho disso? Porque a gente sabe que hoje o COAF, pedida para o Bolsonaro, quando o Bolsonaro ganhou as eleições e foi convidar o Sérgio Moro para ser ministro, e o Sérgio Moro pediu para ele ser responsável do COAF, o Sérgio Moro fez isso para ter o controle da classe política. O que é o controle da classe política? Porque a gente sabe que o COAF é um órgão que investiga como é que eu diria, movimentações atípicas. Todas as movimentações de dinheiro que o COAF veja que é uma movimentação suspeita, eles vão identificar de quem é o dinheiro e vai pegar aqueles dados e vai investigar. Então o que acontece? O Moro pediu isso porque o Moro sabe que tem muitos políticos safados, muitos políticos corruptos. Então o Moro, quando o Moro pede aquele COAF, ele está pedindo para que ele consiga identificar os políticos que é corrupto e a partir daí, ele sendo ministro, os projetos de lei que ele colocar no Congresso, ele força os ministros a aprovarem pelo fato de estar com alguma movimentação suspeita e o Moro pode processá-lo. Mas o que a gente sabe que quando o Moro pediu isso ao Bolsonaro, eu não sei se vocês perceberam, quando o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista ontem na Folha de São Paulo, o Flávio Bolsonaro falou que estava na mesa com o pai quando estava conversando com o Moro, convidando o Moro para assumir o Ministério da Justiça, né? E aí o Moro pediu o COAF, que naquele momento eles não sabiam o que o COAF significava, o que era o COAF. Então o Bolsonaro falou, ok, eu dou. E até então, o que isso tem a ver? E isso tem a ver com o caso do Flávio Bolsonaro. Por quê? O Flávio Bolsonaro, hoje, a polícia pediu como é que fala? A quebra bancária, o sigilo bancário do Flávio Bolsonaro, dos funcionários que trabalhavam com ele, do Queiroz e de duas empresas que é co-ligada com os apartamentos que o Flávio Bolsonaro comprou. Então, onde que mora o burburinho aí? Hoje, quem que administra o COAF? O Sérgio Moro. Se a polícia federal, se a polícia quebra o sigilo bancário do Flávio Bolsonaro, quem foi que autorizou? O Sérgio Moro. Então, o que acontece? O Bolsonaro dá uma entrevista na Bandeirante, dizendo que tem uma dívida com o Sérgio Moro, que tem que indicar o Moro para o STF. Ele fez isso não porque ele queria fazer um favor pro Moro, não. Ele queria expor o Moro. Queria mostrar que ele tinha uma dívida com o Moro, que o Moro só aceitou o convite para trabalhar com o Bolsonaro para ser o ministro da Justiça, se caso o Bolsonaro indicasse ele para o STF. Mas não só isso, o Moro tinha uma promessa também de indicar o Gebran Neto. Esse Gebran Neto que o Moro queria indicar para o STF, porque vai surgir duas vagas no STF, uma do Celso de Mello, que era no ano que vem, e a próxima eu acho que é do Alexandre de Moraes, não lembro muito bem. Vai surgir duas vagas. Então o que acontece? O Bolsonaro ia indicar o Moro e aí ia pedir para o Bolsonaro indicar o Gebran Neto. Esse Gebran Neto, ele é juiz do TRF4, do mesmo TRF4 que analisou a pena do Lula e acrescentou mais alguns anos. O Sérgio Moro deu uma sentença de 9 anos e alguns meses, e quando foi pro RF4, o Gebran, junto com os outros dois ministros, aumentou para 12 anos e 6 meses.
Você está entendendo qual é a jogada da situação? Então o que que acontece? Como o Bolsonaro tinha essa promessa, tem esse compromisso com o Moro, e como foi o Moro que quebrou, pediu para quebrar o sigilo do Flávio Bolsonaro, então o Bolsonaro, por vingança, falou, ok, já que vocês querem quebrar o meu sigilo bancário, então eu vou jogar tudo no ar. Para o Sérgio Moro queimar a reputação do Sérgio Moro, para nem sair como candidato à presidência em 2022, e também para que, quando ele indicar o juiz Sérgio Moro para o STF, o Senado não aprova a indicação. Porque, na verdade, quando um presidente indica um juiz para o STF, ele tem que ser aprovado por 42 votos do Senado. O Senado faz uma sabatina e aí esse Senado vai julgar se ele é apto ou não para assumir o cargo do STF. Que eu acredito que ele não, nem ele e nem o Detran vai chegar, nem o Detran vai, o Gebran Neto vai chegar ao STF, porque agora todo mundo já sabe do que foi a troca, a prisão do ex-presidente Lula para um cargo no STF. E, pessoal, é muito engraçado que eu fui analisar os COAF da Europa, os COAF dos Estados Unidos. Nenhum COAF fica com o Ministério da Justiça. Todos os COAF ficam com o ministro da Economia, que é um órgão de administração. Por que acontece? Não é um órgão judiciário. Porque o que é esse COAF? Esse COAF é um órgão que apenas fiscaliza umas movimentações que tem movimentação suspeita, não. Quando caso tenha essa movimentação suspeita, ele aciona a polícia e a polícia, né, começa a investigar a pessoa que fez essa movimentação suspeita. Então, por que o Moro pediu o COAF para o Bolsonaro? Sem mesmo o Bolsonaro e nem o filho do Bolsonaro saber o que é. Porque ele já sabia que ali é onde mora, é onde está todas as movimentações financeiras de dentro do Brasil. Você está entendendo como é esse jogo? Foi por isso que o Bolsonaro, sabendo que ele pediu a quebra do sigilo bancário do filho, e sabendo que essa notícia ia ser vazada, e aí o Bolsonaro, para alastrar tudo, para queimar o Sérgio Moro, falou que tinha uma dívida de campanha com o Sérgio Moro. Então é isso aí, pessoal. Então eu gostaria de agradecer muito meus assinantes que estão aí. Se vocês querem dar sugestão do que eu devo falar, do que eu posso melhorar, eu agradeço muito o feedback de vocês. E peço desculpa por estar gripado um pouco. E também peço desculpa por algum erro de português, como eu falei para vocês. Eu tenho esse diálogo aqui agora com vocês, mas geralmente eu falo em inglês o dia todo. Então é por isso que às vezes eu fico atropelando ou até gaguejando para falar o português correto. Então um abraço, fique com Deus e a luta. Junto venceremos essa batalha. Um abraço.